Amigas e amigos, cerco e aniquilamento. Esta é a estratégia do lawfare da guerra jurídica que a direita move contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com fins políticos, politiqueiros, porque ele acaba de se tornar réu pela quinta vez com a decisão do juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato de aceitar mais uma denúncia contra ele, uma denúncia do Ministério Público Federal. Fica caracterizado aí que esta é a intenção, é uma guerra mesmo, né, jurídica com fins políticos, no sentido de não deixar o ex-presidente se mexer, se mover. A única coisa que ele tem que se ocupar na vida é de se defender, e eles vão aí criando as condições para a sua condenação e, consequentemente, o seu afastamento do mundo político, de qualquer possibilidade de ele vir a se candidatar aí numa eventual eleição que possa ocorrer, né? A PEC aí da eleição direta para presidente em 2017, e também tem a eleição constitucional prevista para 2018. O objetivo é claro de tirar ele desse jogo, e mais ainda de tirar ele do jogo que está sendo jogado agora neste momento. O ex-presidente, como se sabe, ele tem origem no movimento dos trabalhadores, tem uma identidade muito forte com os trabalhadores, e também uma identidade social com esse povo que vai sendo atingido, né, que vai tomando consciência do que é o golpe, qual foi o objetivo do golpe, qual a finalidade do golpe. Tem aí a notícia hoje, que é manchete da Folha de São Paulo, da crise que se agrava lá no Nordeste. Ou seja, e há uma forte vinculação do progresso que houve, o desenvolvimento inédito na história, nunca antes na história desse país, diria o próprio Lula, né, houve tanto desenvolvimento no Nordeste, e há uma clara identidade, uma identificação daquela população com o ex-presidente Lula nesse sentido. Então o potencial de contestação que ele pode aglutinar, né, que ele pode mobilizar, é muito grande. A direita certamente não fecha os olhos para isso. Até porque move-se aí, além da perseguição jurídica, né, e política contra ele, move-se também uma guerra ideológica na mídia, artigos editoriais, comentaristas, no sentido de dizer que a crise se deve ao ciclo Lula-Dilma, e jogando a responsabilidade de tudo nas costas dele. Evidentemente que é uma desfaçatez, uma grande mentira, né, uma safadeza, mas em se tratando da elite brasileira, a gente sabe perfeitamente bem de que a direita só pode fazer política nesses termos. Tem um artigo hoje do Aécio Neves na Folha de São Paulo, tem também aí o Merval Pereira lançando um livro falando do lulismo com esse objetivo, e a coisa vai por aí afora. É uma campanha midiática, ideológica, violenta, para tentar dizer que a crise decorre dos governos Lula e Dilma. Evidentemente que isso tem um sentido muito mais profundo do que a gente possa analisar, tanto dos efeitos imediatos, né, que é carimbar na testa do Lula que ele é o responsável pelo desemprego, pelos índices sociais que vão se deteriorando rapidamente, inclusive pela necessidade da reforma previdenciária, que eles vêm dizendo aí, que sem a reforma previdenciária não tem salvação, que agora passa a ser a nova meta deles, né, esforço concentrado no sentido de aprovar a reforma da Previdência. A pressão em cima do Temer tem esse objetivo, porque o Temer também está aí sob pressão, quer dizer, o que eles querem do Temer é que o Temer vá para cima, né, e tome as decisões que têm de ser tomadas do ponto de vista deles aí com mão firme, né, com pulso firme, porque eles querem resultados, né? Se eles não apresentarem resultados, como é que fica a situação deles? Então, porque a própria sucessão presidencial vai se tornando um grande problema para eles. A questão toda é que todos os presidenciáveis, também está aí na mídia de hoje, os potenciais presidenciáveis, todos estão aí na lista da delação da Odebrecht. Evidentemente que aí é uma outra dimensão que precisa ser analisada no conjunto, né, na questão da crise que se abate sobre o país, porque, que eu já disse aqui também, já analisei muito essa questão, todas as delações da Operação Lava Jato no sentido do Caixa 2, é isso que eles chamam de corrupção, nunca tinham descoberto
nunca tinha sido descobertas tantas corrupções, tantos casos, né, de corrupção. Essa é uma propaganda que eles fazem aí, uma propaganda ideológica, porque isso se trata evidentemente de uma mentira. Né? O Caixa 2 deveria merecer um outro tratamento, né? Porque como é que fica a situação? Todas as eleições, desde que o Fernando Henrique foi reeleito em 2008, foram feitas sob fortes acusações de Caixa 2. Né? Quantos envelopes não passaram por debaixo da mesa na reeleição do Fernando Henrique Cardoso? Então, aí em 2002 foi a mesma coisa, as mesmas acusações, 2006, 2010. O que diferencia 2014? O que diferencia uma da outra? Né? Qual é o sentido? A pessoa não precisa ser muito inteligente, não precisa ter muita capacidade de raciocínio para chegar a essa conclusão. Quer dizer, lá não era Caixa 2, o Caixa 2, de repente descobriram que Caixa 2 é corrupção e tem que ser tratado aí no âmbito da maior corrupção da história do país. Uma mentiraiada, né? Uma coisa que beira a sem vergonhice. Esta que é a realidade. Porque a rigor, se a gente for analisar o que é a corrupção de fato, por esse ponto de vista deles, da direita, a gente pode dizer que está em andamento uma operação nunca antes vista na história deste país, diria Lula, para esconder corrupção. O que existe, na verdade, é uma operação para esconder corrupção, varrer a corrupção para debaixo do tapete. Pegue a Operação Lava Jato, que é a mãe de todas essas pantomimas que a gente vê por aí. Né? Quantas punições efetivas por casos de corrupção aconteceram na Operação Lava Jato? Nenhuma. Rigorosamente nenhuma. Não há punição para casos efetivos de corrupção. Né? Porque é só parar e analisar. Eles primeiro vão selecionando quem eles acham que deve prender, o Sérgio Moro, né? Que o Sérgio Moro que é o cabeça de tudo isso, é o ideólogo aí desta pantomima, dessa palhaçada toda, né? Desta politicagem, né? De acobertar corruptos. Pega-se, faz a seleção, quem eles devem prender, prende, força, cria uma situação de pressão psicológica, tortura psicológica para fazer a delação. As delações saem, o que eles fazem das delações? Eles selecionam quais interessam para eles fazer a politicagem, o jogo sujo, né, que também, né, mesmo quem faz a delação, né, eles não dão consequência. Não dão consequência. Por que eles não pegam as delações, já que eles gostam tanto de delações e dão consequência? Vamos atrás, investigue, né, e faça, enfim, dê os encaminhamentos que precisam ser dados. Por que eles não fazem isso e direcionam todas as baterias para cima do ex-presidente Lula? O que tem contra o ex-presidente Lula? Quais delações disseram que o ex-presidente Lula tem efetivamente culpa no cartório, conforme o Ministério Público faz aí com essas acusações? Cinco ações que a justiça transformou ele em réu. Agora, o que tem de concreto? Quem denunciou o Lula? Vamos pegar as delações e vamos analisar. Né? Baseado em quê? Em cima de qual fato, né? Mesmo que seja um fato subjetivo, eles estão fazendo essas acusações. Ou seja, tem uma consistência de cínico. Né? Eu falei aqui, é uma consistência de bolha de sabão. Então, portanto, a gente deduz de tudo isso que eles estão fazendo, na verdade, é uma operação, uma mega operação de esconder a corrupção. Porque tem um outro dado importante que a gente precisa considerar aí, que nos governos Lula e Dilma houve transparência sim. As investigações foram muito maiores, não tinha engavetador da República no ciclo Lula-Dilma. Criaram aí a CGU, né? Criaram o portal da transparência, a Polícia Federal ganhou carta branca para fazer as investigações que bem entendesse, o Ministério Público, ou seja, ampla liberdade para investigação. O que eles fizeram com tudo isso? Estou dizendo aí dos desonestos, que é a turma aí do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol. O que eles fizeram com tudo isso? Né? Eles pegaram a liberdade que eles ganharam do Lula, né, principalmente do Lula e da Dilma, para fazer politicagem contra eles. Então, o resumo da ópera, a questão toda que a gente precisa considerar, né, é que, como eu sempre digo aqui, nós estamos lidando, na verdade, com guerra política, né, luta de classes, interesses de classes. Sérgio Moro, Operação Lava Jato, né, e todo o seu entorno, na verdade, isso é o mundo da corrupção, é o mundo da sujeira, é o que há de pior do ponto de vista político no nosso país, aí dando as cartas e dizendo que está combatendo a corrupção. A mentira é deslavada, é sem vergonha.
Né? E é que eu também já falei aqui, quer dizer, eles sem a mídia não seriam absolutamente nada, porque eles não têm condições, não têm condições morais, psicológicas, políticas para fazer esse tipo de acusação. Porque, quando eu digo psicológica, é isso, qualquer entrevista aí que se faz com essa turma e que aperta um pouquinho eles, o que acontece? Espana. Eles saem por aí falando bobagem, falando pelos cotovelos. Sérgio Moro, na entrevista da Deutsche Welle que eu falei aqui, quando ele foi fazer a palestra lá na Alemanha, coisa que a mídia brasileira não faz, é uma vergonha, é outra perna da sem-vergonhice, do acobertamento da corrupção, porque eles são a corrupção. Perguntas que eles não fazem aqui, né, foi feita lá pela Deutsche Welle, agência alemã para o Sérgio Moro. Está aí na internet, falei aqui, tem um vídeo meu anterior, aliás, eu vou pôr aqui para que vocês possam dar uma olhada, né, novamente. A entrevista do Deltan Dallagnol para a famosa aqui, né, que eu falo sempre dela aqui, a entrevista do Deltan Dallagnol para a Rádio Itatiaia, que o repórter foi corajoso e fez 2 perguntinhas para ele, as respostas dele foram absolutamente reveladoras, que a Operação Lava Jato foi criada para investigar este governo. A entrevista do Sérgio Moro no estado de São Paulo, que também está aí disponível, quando ele disse que a Operação Lava Jato surgiu, eles estavam andando pela rua e tropeçaram num carro, que o carro era do Paulo Roberto Costa, e coincidentemente a Globo estava por perto e foi lá e deu cobertura, né, e daquele caso a Globo foi fazendo outro, puxando o outro e tal, e criou assim a Operação Lava Jato. Ou seja, é a desfaçatez no seu estado mais claro, mais objetivo. Este indiciamento do Lula, esse mais recente indiciamento do Lula, podemos dizer que ele tem uma grande utilidade pedagógica para a gente compreender de fato o que é esse jogo político sujo, esse jogo político nauseabundo desta direita contra o ex-presidente Lula. É uma clara perseguição política, não tem nenhuma consistência, conforme eu disse, ninguém delatou nada. Os relatórios que os delegados principalmente esse tal de Márcio Anselmo, né, que os relatórios produzidos são de uma mediocridade, de uma artificialidade, né, de uma coisa ridícula, relatórios ridículos, conforme eu falei aqui, até a redação é ridícula, eles são analfabetos funcionais. É em cima disso que o Ministério Público faz a denúncia e o Sérgio Moro acata a denúncia. É a desfaçatez, esse é o nome que a gente pode dar para atitude como essa. Mas eu volto aqui, fechando aqui o ciclo do raciocínio, volto a dizer que se trata de guerra política, luta de classes, eles não estão nem aí para justiça, para corrupção, para democracia, para coisíssima, eles estão interessados no bolso deles, dinheiro. Esse é o que é o interesse na crise política mundial. A elite, a direita está interessada em dinheiro, é dinheiro que eles querem. A reforma da Previdência serve para isso, já anunciou aí o Temer, já anunciou a reforma trabalhista também com esse objetivo, atrás de dinheiro. Essa turma é dinheiro, eles comem dinheiro, dormem com dinheiro, só pensam em dinheiro, é agente da corrupção. Gente que vive nadando na corrupção, né, se reproduzem na corrupção. O conceito de classe é um conceito sociológico de sociedade que eles têm, que eles são elite, povo é povo, o povo tem que trabalhar, é escravo, e eles têm que nadar no dinheiro, viver pelo dinheiro, né, comendo dinheiro, pensando no dinheiro, dormindo com dinheiro. E o que eles estão atrás é exatamente de dinheiro. Como o Lula tem um pensamento diferente, ele provou e fez, né, no sentido de falar, gente, vocês ficam com o dinheiro de vocês aí, mas um pouquinho aqui nós vamos dar para o povo lá do Nordeste, para esse povo pobre aqui que precisa de Bolsa Família, nós precisamos dar um pouquinho também de ajuda aí para formar os filhos na faculdade, criou várias universidades, né, criou aí escolas para técnicas e etc., né, o financiamento, o incentivo para os alunos. Como o pré-sal teve a preocupação de destinar uma grande parte dos recursos do pré-sal para a educação, também para a saúde. Um outro pensamento, um pensamento social, fraterno, né, de inclusão, né, um pensamento de ter uma sociedade mais igualitária, mais justa. A elite tem outro pensamento, a Lava Jato, o Sérgio Moro, né, e todo o Globo, o Merval Pereira, Aécio Neves, né, tem outro pensamento. É o dogma deles, é a religião deles, que é a religião do dinheiro, da roubalheira e da corrupção. É isso que explica esse mais recente indiciamento do ex-presidente Luiz Inácio. Indiciamento não, agora ele se tornou réu, né, a 5ª vez, conforme eu já disse aqui, pelo Sérgio Moro. Né. É só isso que explica, nada mais, nada menos. Né. Cerco e aniquilamento, eles querem liquidar o Lula e tirar, não é importante também constatar isso, que é uma classe
classe fundamental, né, a grande classe do povo, né, do povão. Eles querem simplesmente inviabilizar qualquer possibilidade desse povo chegar ao poder e ter mais direitos, né, não só deveres, como é comum e tem sido comum aí na nossa história. Curta aqui, compartilhe, né, espalhe o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.